Glória a Deus. Só os irmãos capazes do Senhor, amém? Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas 19. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Amém? Os irmãos podem se assentar nessa noite, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É uma responsabilidade muito grande, né? Como todos costumam dizer, trazer a palavra de Deus, porque é verdade, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, então nós temos que ter temor a trazer a palavra do Senhor, né? Então, nessa noite eu tô um pouco nervosa, porque eu sou tímida, mas glória a Deus. Eu lembro que no domingo eu tava orando e Deus começou a falar comigo uma palavra. Mas eu senti que não era só pra mim. Era pra eu falar pra alguém e eu não sabia quem era. E aí, pouco tempo depois, acho que um dia depois, meu pai perguntou se eu gostaria de ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Então, eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações, né? Ele falou comigo e eu creio que vai falar com a igreja também através dessa palavra. Essa palavra, ela fala sobre Zaqueu, né? Zaqueu, ele era um homem publicano. Na verdade, ele era chefe dos publicanos, né? Que no versículo 2 diz que ele era chefe dos publicanos e era rico. Os publicanos, na época que Jesus estava aqui na Terra, eles eram os cobradores de impostos. E muitas vezes eles cobravam os impostos de forma desonesta. Era como os políticos de hoje em dia aqui do Brasil, né? Muitas vezes a gente pode comparar os publicanos com os políticos, os desonestos, né? Que são a maioria, infelizmente, aqui no Brasil. Mas, enfim, as pessoas dessa época, o povo dessa época, não gostavam dos publicanos. Alguns chegavam até ódio, né? Porque imagina, a pessoa trabalhava o mês todo e depois ainda era roubada pelos publicanos que cobravam impostos a mais. E Zaqueu devia ser mais odiado ainda pelas pessoas porque ele era chefe dos publicanos. Mas na palavra do Senhor, aqui no versículo 3, diz também que ele procurava ver quem era Jesus. Então, ele tinha o desejo no coração dele de conhecer a Jesus. Assim como nós, né? Essa palavra ela é muito comparável à nossa vida aqui na Terra. Porque nós éramos pecadores. E em um certo momento da nossa vida, nós tivemos o desejo de conhecer a Jesus. Talvez por alguma necessidade material, ou espiritual, mas por algum motivo, nós tivemos o desejo de buscar o Senhor. Então, com Zaqueu isso também aconteceu, né? Só que aqui na palavra fala que ele não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, né? E aplicando essa palavra na nossa vida, nós podemos ver que muitas vezes a gente quer buscar o Senhor, mas surgem impedimentos, né? Às vezes, no momento que mais a gente quer buscar o Senhor, o diabo, ele coloca impedimentos na nossa vida, ele lança retaliações, ele lança diversos artifícios dele, né? Para nos afastar da presença de Deus, para fazer com que a gente desista. Mas são nesses momentos que a gente tem que fazer como Zaqueu, a gente não pode desistir. Zaqueu, ele viu a multidão, ele olhou para ele mesmo, ele viu que ele era pequeno diante daquela multidão, mas ele não desistiu. Aqui no versículo 4 diz que ele correu, subiu uma figueira brava para ver Jesus, porque havia de passar por ali. Então, talvez Zaqueu, ele se achava tão pequeno que ele nem pensava que Jesus, né, ia olhar para ele em cima daquela figueira, mas ele queria simplesmente olhar para Jesus. Mas Jesus, ele sabe de todas as coisas, né, e ele sabia aquele anseio que estava no coração de Zaqueu.
E talvez Zaqueu ali pensando que só ia olhar para Jesus, né? Ele tinha ouvido falar de Jesus, ele teve fé, ele creu. Mas no versículo 5 diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, Jesus olhou para Zaqueu também, né? Não foi só Zaqueu que viu Jesus. Não foi só Zaqueu que viu Jesus. Jesus também viu Zaqueu. E mais, além de ter visto Zaqueu, ele falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, Jesus concedeu a Zaqueu a oportunidade de recebê-lo na casa dele, né? E aqui no versículo 6, diz assim: E apressando-se desceu, e recebeu o gostoso. Então, nesse versículo, ele diz que Zaqueu desceu com pressa. Ele estava com tanta vontade de ver a Jesus que ele desceu com pressa e recebeu o gostoso. Quer dizer, nos dias atuais, né, que ele ficou muito alegre. Então, ele recebeu aquele convite de Jesus para estar na casa dele mesmo com muita alegria no coração. Eu imagino o quanto tenha sido a alegria de Zaqueu, né? Porque primeiro tinha uma multidão enorme na frente dele. Ele era pequeno e Jesus enxergou ele no meio da multidão. E Jesus, ele enxerga cada um de nós no meio da multidão, né? Às vezes nós viemos para a igreja talvez sem enxergar muito o motivo, mas se nós estamos aqui na presença do Senhor, ouvindo os louvores, ouvindo a palavra dele, é porque Jesus marcou um encontro conosco, assim como ele marcou um encontro com Zaqueu. E esse encontro, ele mudou a vida de Zaqueu, ele transformou a vida de Zaqueu. No versículo 7 diz assim: E vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Surgiram mais impedimentos, mesmo depois que Jesus viu Zaqueu, falou que ia na casa de Zaqueu, ainda teve a multidão acusando Zaqueu, porque na concepção, né, dos judeus, ele era um pecador, porque estava roubando as pessoas. Realmente, ele era um pecador. Mas Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Ele ama a todos. Então, Jesus não olhou para o pecado de Zaqueu. Claro que Jesus, ele não quer que a gente permaneça no pecado, mas apesar dos nossos erros, das nossas falhas, ele continua amando. Ele continua nos amando, não importa se a gente caiu e se levantou, não importa quantas vezes, Jesus ama a todos, né? E nós não temos, assim, o papel de julgar como aquela multidão fez. Nós temos que orar pelas pessoas que estão ali com o coração querendo ver a Jesus, porque a gente, muitas vezes, olha para o exterior. Olha para o que a pessoa está fazendo, que a pessoa vive uma vida longe de Deus, uma vida cheia de pecado, mas Deus, só Deus conhece o coração, né? Só Deus conhece o coração de todo mundo, então que a gente não venha desistir, né, de orar, muitas vezes por aquela pessoa que está longe da presença de Deus, porque Deus, ele pode enxergar essa pessoa no meio da multidão e salvar essa pessoa, assim como fez com Zaqueu. E no versículo 8 diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Nesse versículo 8, ele mostra o arrependimento de Zaqueu, né? Ele falou para Jesus que ele ia dar para os pobres a metade dos bens dele, então ele abriu mão das muitas riquezas que ele tinha para seguir a Jesus, porque como foi louvado nessa noite, não tem nada que vale mais que a presença de Deus, né? A presença de Deus vale mais do que fama, dinheiro, prazeres, que tudo nessa terra. A gente pode passar a nossa vida toda procurando, mas a gente nunca vai encontrar nada igual a presença do Senhor, né? E Zaqueu, ele viu isso. Quando ele teve esse encontro com Jesus, ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha não valia nada, mas a presença de Deus que seria importante na vida dele. Eu creio que ele talvez estava se sentindo vazio, né? Igual aquela mulher samaritana quando encontrou Jesus. Então, é assim,
desde os tempos da palavra do Senhor, quando existe um encontro com Deus, nós não conseguimos mais viver longe da presença dele. Então que a gente venha buscar cada dia ter encontro com Jesus. Se nós estamos aqui nessa noite servindo ao Senhor, nós já tivemos encontro com Deus, eu creio, mas que a gente venha buscar encontrar o Senhor todos os dias de nossa vida, amém? Porque só o Senhor preenche o vazio, só o Senhor pode nos fazer sentir a alegria verdadeiramente. E além de ter dado aos pobres a metade dos bens, Zaqueu ele também restituiu 4 vezes mais as pessoas que ele tinha defraudado, né, naquela vida de publicano que ele vivia. Então isso mostrou arrependimento na vida dele. No versículo 9 diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então, Jesus ele veio para todos os perdidos. Ele veio para a gente quando nós estávamos perdidos, né? Tendo a nossa vida dirigida por nossos próprios pensamentos, influenciada pelo inimigo. Ele viu o nosso coração e ele nos resgatou. Então, Jesus ele veio para todos os perdidos. E essa passagem de Zaqueu, que nós lemos nessa noite, ela retrata muito o processo de conversão, né? De quando a pessoa encontra Jesus. E nos ensina muitas coisas importantes, né? Por exemplo, Zaqueu ele teve fé. Ele não conhecia Jesus. Ele ouvia falar de Jesus, né? E mesmo assim ele teve fé. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então que a gente venha perseverar em ter fé na nossa vida, né? Muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis e a gente perde a fé. Porque esse é o desejo do inimigo, é que a gente perca a fé, mas que em nenhum momento a gente venha perder a fé. Porque o Senhor, ele diz que na palavra dele, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então que a gente venha ter fé em todos os momentos da nossa vida, né? Que a gente venha pedir ao Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, né? Às vezes a gente olha pra gente e a gente fala: Senhor, mas isso é tão pouco. Às vezes a gente tem a vontade, né, de dar o melhor para o Senhor, mas às vezes o nosso melhor é pouco. Às vezes a gente mesmo consegue enxergar isso, mas o meu melhor para o Senhor é só isso. Não consigo dar mais que isso para o Senhor, não consigo fazer mais para o Senhor. E às vezes a gente se sente mal por isso. Mas o Senhor é quem conhece o coração, né? Ele é quem conhece e esquadrinha o nosso coração. Então, Zaqueu, ele teve uma pequena atitude que mudou toda a vida dele. Ele subiu uma figueira para ver Jesus e isso mudou a vida dele. Então, que a gente venha ter fé. É só o Senhor quem pode nos conceder que a gente não venha desfalecer, que a gente continue tendo fé. Então, que a gente venha orar, né? Muitas vezes, se a nossa fé é normal, a nossa fé desfalecer, porque nós somos humanos e somos falhos. Mas se isso acontecer, que a gente venha pedir ao Senhor, porque só o Senhor que pode ajudar com que a gente permaneça firme na presença dele. Só o Senhor pode nos dar a fé que move montanhas, né? Zaqueu, ele também, nós vemos nessa passagem que ele obedeceu ao Senhor. Quando o Senhor falou para ele descer depressa, ele desceu depressa. Aqui fala, desce depressa. E no versículo 6 fala, e apressando-se desceu. Então, que a gente venha obedecer ao Senhor, porque não adianta a gente ter fé se a gente não obedecer, né, ao Senhor. Porque a gente pode ter fé no milagre, pode ter fé em Deus, mas nós não vamos demonstrar nossa fé através das nossas ações, né? Nós temos que demonstrar nossa fé através das nossas obras, então que a gente vem em todo o tempo obedecer ao Senhor, mesmo que seja difícil, né? E Zaqueu, ele também se arrependeu. Ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito. Então, se nós encontramos ao Senhor, se nós temos fé nele, se nós estamos obedecendo a ele, que a gente venha também se arrepender de tudo o que Deus não se agrada, né? Que a gente venha pedir ao Senhor para que ele nos mostre aonde nós podemos mudar. Como o pastor William falou nessa noite, a gente vive um processo até a volta de Jesus ou até que Jesus nos leve. Então, que nesse processo, a cada dia, a gente venha buscar a mudança. Buscar o Senhor no que eu preciso mudar, Senhor. No que eu preciso mudar. Porque se nós não mudarmos, não nos arrependermos, não vai adiantar a gente, por exemplo, estar na casa do Senhor todos os dias, né?
o Senhor, Ele não quer que nós permaneçamos como estamos, né? Então, que a gente venha crer nessa palavra, que a gente venha fazer como Zaqueu, não olhar para a multidão, ter fé, se arrepender, obedecer ao Senhor, para que a nossa vida seja transformada. Eu creio que desse dia em diante, a vida de Zaqueu foi transformada, porque ele não era mais aquele publicano e teve encontro com Deus. A partir desse momento, eu creio que ele viveu grandes coisas na presença do Senhor. Aqui na palavra de Deus não fala, né, o que aconteceu depois desse dia, mas nós cremos que Zaqueu, ele foi muito abençoado por Deus, porque ele era rico de riquezas, né? Riquezas até mesmo não dignas, né? Indignas, porque ele roubava o povo, de certa maneira. Mas depois desse momento, mesmo que ele tenha deixado as riquezas dele, ele conquistou a presença de Deus. Ele alcançou a presença de Deus na vida dele, porque ele teve fé para isso, ele teve as atitudes que levaram ele a ter a presença do Senhor, né? Então, a partir desse momento, eu creio que Zaqueu, ele teve a vida completamente transformada. E assim o Senhor tem feito na nossa vida e vai continuar fazendo, né? Talvez a gente teve transformação em algumas coisas na nossa vida, não estivemos em outras, mas que a gente venha fazer como Zaqueu, para que o Senhor complete a boa obra na nossa vida, para que Ele opere na nossa vida o novo nascimento a cada dia, né? Porque nós nunca vamos ser perfeitos aqui nessa terra, só Jesus foi perfeito. Mas a cada dia a gente pode clamar ao Senhor para que Ele venha trazer a mudança sobre nossas vidas. Amém? E o Senhor, Ele recebe tudo o que vem do nosso coração. Mesmo que a gente pense que é pouco, para Deus não é pouco. A sua adoração, mesmo que você pense que é pouca, o seu tempo, para o Senhor não é pouco. Se a gente entrega para o nosso coração, não é pouco, né? E é o Senhor quem nos ajuda a cada dia. Eu também gostaria de deixar um versículo que se encontra em Apocalipse 12, versículo 10 ao 12. 3 versículos, na verdade, que diz assim: E eu vi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém? Então, quando eu li essa passagem, eu achei ela um pouco parecida com a história de Zaqueu, né? Porque aqui no versículo 10, fala que chegou a salvação e que os acusadores dos irmãos foram derribados, que acusavam os servos do Senhor de dia e de noite. E assim aconteceu com Zaqueu naquela noite, né? Então, se há alguém, se há alguma palavra, se você mesmo se acusa, que você venha nessa noite, né? Que nós venhamos nessa noite a não deixar com que isso afete a nossa vida, porque só o Senhor, Ele tem o poder, né? Só as palavras dEle têm poder sobre a nossa vida. Então, que a gente venha crer no Senhor. Porque aqui fala no versículo 11 que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Aqui fala do final, né? Dos eleitos de Deus. Mas isso também se aplica à nossa vida. Nós podemos vencer qualquer coisa pelo sangue de Jesus. Jesus veio para nos salvar e pelo sangue dele nós podemos ser salvos, nós podemos ser purificados de todo pecado, de toda injustiça, de toda a maldade. E aqui também fala no versículo 11 que não amaram as suas vidas até a morte. Então que a gente não venha amar a nossa vida mais do que a Deus, porque muitas vezes a gente deixa de servir a Deus por se apegar a coisas da nossa vida. Mas nada na nossa vida vale mais do que a presença do Senhor. Zaqueu, ele deixou as riquezas dele. Um exemplo na Bíblia de alguém que não deixou as riquezas foi o jovem rico, né? Quando Jesus foi ele conversar com o jovem rico, ele teve o desejo de ter a salvação também. Ele perguntou: Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Assim como Zaqueu, ele teve o desejo de estar com Jesus. Mas quando Jesus pediu para ele deixar as riquezas, ele não quis deixar. Então que a gente venha deixar tudo
o que nos afasta da presença de Deus. Amém? E aqui no versículo 12, fala, no final do versículo 12, fala que o diabo tem grande ira porque ele sabe que o tempo dele é pouco. Então, às vezes a gente vê a ira do diabo na vida das pessoas ao nosso redor, na nossa vida, mas isso acontece porque quanto mais se aproxima a volta do Senhor, mais Satanás ele vai ter ira contra a nossa vida. Às vezes não é nem a volta do Senhor, mas quanto mais Satanás vê que a gente quer buscar a Deus, mais ele vai ficar irado, porque o objetivo dele é nos afastar da presença de Deus. Mas que a gente venha fazer como Jesus, né? Ele venceu o diabo ali no deserto quando ele citou a palavra de Deus. Porque a gente venha guardar a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, né? Que a gente não venha deixar nenhum dia da nossa vida de meditar na palavra do Senhor. Jesus, que é Deus, né? Jesus, ele só venceu o inimigo com a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, que os irmãos iam meditar, né? E eu gostaria também de encerrar com louvor. Peço que os irmãos fechem os olhos, curvem a sua cabeça, amém? E adore ao Senhor. Medite na letra desse hino, amém? Aleluia, Deus. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em suas asas, ó Senhor. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em suas asas, ó Senhor. Sem que eu receba da sua graça, do teu amor. Se o medo inunda meu coração, tentando me impedir de avançar e prosseguir, fazendo-me pensar que a pouco meu valor me lembrarei de tudo que me prometeu. E é quando mais eu te quero, é quando mais eu necessito ouvir tua doce voz dizendo: eu estou aqui. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em suas asas, ó Senhor. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixe sem que eu receba nada
esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixe sem que eu receba da sua graça, do teu amor. Agradeço a oportunidade que as mãos louvem ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Abaixa, moço. Meu Deus. Amém, irmãos. Fiquemos com essa palavra.